Bom, hoje estamos aqui no nosso segundo dia de live para falar sobre os métodos naturais e o caminho para a sua liberdade, para uma liberdade plena e verdadeira. Hoje, então, quem ainda tem dúvida sobre a diferença entre os métodos naturais, sobre como funciona o método de ovulação Billings e como, Nayara, viver no mundo de hoje um método dessa maneira, né? Como conseguir adequar tudo isso à minha vida, como conseguir passar esse conhecimento adiante, não é mesmo? Nós estamos aqui nesta segunda formação para mentoras e palestrantes dos métodos naturais. Então, todo mundo que está aqui, algumas pessoas eu sei que estão chegando no meu perfil agora, né, que ainda vão dar o primeiro passo, ainda vão fazer a mentoria comigo, ainda vão aprender a aplicar os métodos naturais, mas outras pessoas já estão, digamos assim, que é um passo à frente, né? Já estão fazendo uso do método Billings, colocando em prática, se aperfeiçoando e já perceberam que à sua volta tem muitas pessoas desejosas e necessitadas de aprender sobre métodos naturais, não é mesmo? Muitas pessoas em nossa família, na nossa paróquia, no nosso círculo de amizade, sobretudo se você é católica, né? Quantas mulheres católicas vivem em pecado grave por não conhecerem os métodos naturais? Ou quantas pessoas em sua comunidade nunca ouviram falar sobre método natural, sobre método Billings, sobre as verdades que a igreja ensina sobre a vida matrimonial, porque ninguém em sua comunidade sabe abordar o assunto, não é mesmo? E por isso que você está aqui. Talvez você ainda está meio acanhada, pensando, será que isso é para mim? Mas eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você tem esse chamado especial. É porque Deus deseja que cada um de nós, casais, que faz uso do método natural, possa ser capaz de instruir outros casais, de passar esse conhecimento adiante. Veja, não é um conhecimento que você não tem a capacidade de passar. Por quê? Eu sempre gosto de frisar isso, né? O método natural, gente, o método de ovulação Billings, que é o que eu ensino, não é algo tão científico que não possa ser passado de maneira simples. Pelo contrário, é algo tão simples que facilmente pode ser passado de uma família para outra, de uma mulher para outra. Por quê tão simples e tão fácil? Porque é um autoconhecimento. Nada mais é que isso, o método de ovulação Billings. Tem as regras para quem quer espaçar? Tem. Você pode se aprofundar, ter um conhecimento científico mais aprofundado para assim conseguir ensinar melhor? Ótimo, maravilhoso. Mas você, mulher, que já sabe reconhecer a sua fertilidade, que já faz uso do método, que consegue olhar para os sinais que o seu corpo dá e identificar os períodos férteis e inférteis, você já consegue evangelizar outras mulheres e também encorajá-las a esse caminho de autoconhecimento, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje explicando um pouquinho sobre o que são os métodos naturais. Ontem nós falamos sobre a Igreja Católica. A maioria da mulherada que me acompanha aqui é católica. Poucas pessoas não são, mas também temos algumas pessoas protestantes, evangélicas, né, que desejam também fazer uso do método natural. Nayara, o método natural
ele é da Igreja Católica, ele é atrelado? Não, gente, é um autoconhecimento. Qualquer mulher pode e deve aprender sobre a sua fertilidade, sobre a sua fecundidade, tá bom? Então, esse conhecimento que eu transmito a vocês, ele é aberto para qualquer mulher aprender. Claro, né, o meu perfil é um perfil católico, eu trabalho juntamente as duas coisas, mas a parte técnica e científica, ela é somente sobre o autoconhecimento. A mulher que aprende a se observar, consegue definir nitidamente os seus períodos fecundos e infecundos, tá bom? Então, ontem nós vimos o que a Igreja Católica diz, porque a Igreja não aceita os contraceptivos. Eu espero que você que estava aqui na live de ontem tenha lido aqueles parágrafos que eu deixei como dever de casa do Catecismo da Igreja Católica. Quem leu? Alguém foi lá buscar? Alguém sentiu esse desejo? Coloca aí para mim nos comentários. Oi, Lília, que bom te ver aqui. Coloca aí nos comentários para mim se você teve essa curiosidade, esse desejo de chegar depois da live ou hoje pela manhã, abrir o catecismo e fazer essa leitura. Porque você que está aqui e que tem o desejo de se tornar uma mentora também, de se tornar uma evangelizadora. Olha aí, todo mundo, eu. Ah, que bom! 3 pessoas, Milena, Lilian, a Eli, a Lilian também leu. Louvado seja Deus. Que bom, que bom. Por quê? Beatriz também, mais pessoas também. Que bom. Vocês que têm esse desejo de ensinar outras pessoas, de orientar, a gente precisa se aprofundar um pouco mais, né? Então, como que a gente vai conseguir ensinar? Quando a gente vai um pouquinho além. Então, eu não somente pratico, mas eu pratico e também estudo. É claro, para você conseguir ensinar o método de maneira mais eficaz, você usa, né? Você usa o método, você faz uso do método. E ali você vai ganhando experiência no seu dia a dia. Eu sempre falo isso, né? Sempre dou exemplos meus quando estou fazendo atendimento. Sempre tem uma contribuição minha própria. Por quê? Porque eu faço uso do método no meu dia a dia, né? Eu me observo, eu me reconheço. Então, isso ajuda. De repente, vocês estão com uma dúvida ou outra e que ali no meu dia a dia eu consigo, né, esclarecer, dar exemplos melhores. A mesma coisa acontece com vocês. Quando vocês conseguem colocar o método em prática, fica muito mais fácil de ensinar. Gente, agora é hora, todo mundo que está aqui, compartilhar a live. Manda aí pelo direct das pessoas que você mandou ontem. Você pode compartilhar também pelo seu WhatsApp, nos grupos lá da sua paróquia, da sua igreja, do seu grupo de oração, para que todo mundo possa ouvir sobre esse assunto. Afinal, qual mulher, qual casal, qual família da sua comunidade, da sua paróquia, da sua igreja não precisa ouvir sobre esse assunto que nós estamos falando aqui? Então, vai lá, envia aí no direct, envia no seu grupo de WhatsApp e chama o pessoal para entrar aqui. Quem sabe você já não consegue evangelizar alguém? Métodos naturais. O que são os métodos naturais, Nayara? Quais são? Ontem uma pessoa perguntou aqui nos comentários e eu deixei para responder hoje, já sabia, já estava no meu plano. Os métodos naturais são todos os métodos onde a mulher não usa nada para conseguir identificar o seu período, ou seja, ela vive sem nenhum contraceptivo artificial, né? Existe a tabelinha, lembra da tabelinha? Todo mundo aqui conhece a tabelinha, né? Todo mundo já ouviu a avó que fazia, a mãe que falou que a tabelinha não funcionava. Todo mundo conhece a tabelinha. E muitas pessoas também confundem a tabelinha
com o método de ovulação Billings? Muitas pessoas, talvez até vocês que estejam aqui, achem que é a mesma coisa. Ah, Nayara, esse método é a tabelinha? É tudo igual? É a mesma coisa? Não. A tabelinha é um método natural, tá bom? Ela está dentro do grande grupo de métodos naturais. Só que na tabelinha, a mulher faz a contagem de dias. Então, você conta lá, a partir da data da menstruação, 10 dias para lá, você vai estar no período fértil. Depois, mais 10 dias, você vai estar infértil. Uma coisa assim, não é? É mais ou menos assim que funciona a tabelinha. Por isso que a tabelinha não funciona. Presta atenção aqui. Se você deseja evangelizar e falar sobre métodos naturais, você tem que ter isso na ponta da sua língua, ok? A tabelinha é um método natural? Sim. Você que é católica pode fazer uso da tabelinha? Sim, perfeito. Só que a tabelinha, como alguém colocou aí nos comentários, ela não funciona mesmo. Ela não funciona para a maioria das mulheres. Vai funcionar para aquelas mulheres que têm o ciclo mais regular, tá bom? E em algum momento da vida ela vai falhar, porque o ciclo dessa mulher vai mudar. Por quê? Porque ela é fixa tanto para Nayara, quanto para Maria, quanto para Karine, quanto para Josilene. A tabela é fixa, é 10 dias para todo mundo. A partir do dia da menstruação, você conta ali aquele número de dias. Só que nós não somos computadores programados, somos pessoas, somos mulheres e a nossa fertilidade está totalmente comprometida com toda a nossa vida. Tanto que a nossa fertilidade inicia aqui na hipófise, uma região do nosso cérebro que controla todos os hormônios da fertilidade. O que isso significa? Que qualquer influência, tanto estresse, depressão ou qualquer outra coisa pode fazer com que o seu ciclo comece em dias diferentes, tá? Então, se você está amamentando, o seu ciclo vai ser diferente. Se você está na pré-menopausa, o seu ciclo vai ser diferente. Ou, por algum motivo, aquele seu ciclo pode ser mais longo, pode ser médio ou pode ser mais curto. Muitas mulheres têm o hábito de dizer que não são regulares, né? Por que que muitas mulheres dizem isso? Porque elas associam a regularidade do ciclo com a contagem de dias. Então, elas acham que para ser regular, precisa ter um ciclo certinho, né? Por exemplo, a menstruação precisa vir todo dia 15. Se veio ali no dia 20, já está desregular. E não é assim, foi como eu expliquei sobre os ciclos curtos, médios e longos, para você conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá, a tabelinha ela é fixa, por isso que ela não funciona legal, porque ela é a mesma para todas nós. O método de ovulação Billings é esse método que eu ensino na minha mentoria, tá bom? É ele que eu ensino, é com ele que eu faço o acompanhamento. Por quê? Porque é ele que eu uso e, na minha opinião, ele é o mais fácil de ser aplicado no dia a dia da mulherada. Porque ele é um método de autoobservação do muco cervical e da sensação na vulva. Ou seja, em qualquer situação que aquela mulher esteja, ela é capaz de identificar se está fértil ou infértil. Se você, sei lá, está fazendo uso de uma medicação que vai influenciar na sua fertilidade, você vai conseguir ver pela análise diária se aquele dia seu está tendo sinais de fertilidade ou não. Se você está para se casar, né? Você é noiva, você namora, você vive a castidade, né? E você já está aprendendo o método para o dia que precisar pôr em prática, você com certeza no mês do seu casamento vai perceber uma alteração no seu ciclo. Sabe por quê? Porque você fica ansiosa, porque você fica agitada, você está muito ocupada com os preparativos do casamento e certamente naquele mês o seu período fértil vai demorar um pouquinho, ou vai começar um pouquinho antes, e a sua menstruação também vai antecipar, ou ela vai atrasar um montão.
porque você estava mais nervosa, você estava mais agitada. Tem problema nisso, Nayara? Não. Os próprios sinais do seu corpo vão conseguir te mostrar se você, quando você está fértil e quando você está infértil. Ou seja, né, acabou ali os dias da menstruação. Você começa a se observar. Você está no PBI, é sinal de que você está infértil. Quando começa o período fértil, você logo começa a sentir as mudanças na vulva, tá? Essas mudanças, elas podem começar com qualquer contagem de dias. Você não vai ficar contando dias. Ah, é 5 dias depois da menstruação? Ah, são 3 dias, são 10 dias. Não, isso é tabelinha. No método de ovulação Billings, a gente se observa dia após dia. E quando vai dando alterações, a gente sabe que começou o período fértil. Tá entendendo? Renato, o áudio tá bom? Diz para mim aí nos comentários, por favor. Tem 2 pessoas dizendo que não tá bom. Se puder ver para mim. Quem estiver acompanhando também puder dar um feedback, tá, gente? Que às vezes é só a internet da pessoa mesmo. Vamos lá. Então, falei sobre a tabelinha. A tabelinha não funciona bem. Método de ovulação Billings é o método que eu ensino, é o método que eu uso, é o método que pode ser usado por todas as mulheres. Obrigada, meninas. Obrigada pelo feedback. Tá tudo ok, tá, gente? Às vezes o problema é com a internet de vocês, tá? Que tá ruim. Então vamos lá. Método de ovulação Billings é indicado para todas as mulheres. Não tem contraindicação. Não traz nenhum mal. Todas as mulheres podem fazer uso. Ai, Nayara, estou com SOP. Posso fazer? Pode e deve. Se você precisa espaçar, ok? Por quê? Porque você vai aprender a se observar. E a sua observação te diz tudo. Te diz os dias férteis, os dias possivelmente férteis e os dias totalmente inférteis. Ok? Daqui a pouco a gente volta no método Billings. Agora eu vou citar os outros métodos. Existem os métodos que são por temperatura corporal, tá bom? Existem as variações desse método. A gente tem o Creighton, né, que é um método que ainda aqui no Brasil é de difícil acesso, você não consegue ainda muita gente para ensinar, mas é um método de temperatura corporal também, ele mede a temperatura, né? E existe o método aí mais popular, que são todos aqueles por temperatura corporal, onde você afere sua temperatura todos os dias e através de umas pequenas mudanças decimais, você consegue ali identificar os seus dias férteis, tá? A entrada no período fértil, a duração deles. E existe agora o Natural Cycles, que é um aplicativo que trabalha com a temperatura corporal. Aí você vai pensar assim comigo: ai, que máximo, Nayara, poxa, é legal a temperatura, vai me ajudar, etc e tal. Aí eu posso usar o aplicativo. Veja o problema, né? Por que eu não ensino e não oriento vocês a usarem esse? Fiquem livres, tá? Né? Inclusive a Letícia era minha aluna, hoje ela é uma mentora também, está fazendo a formação comigo e ela teve uma experiência com Natural Cycles durante um tempo e aí depois parou de funcionar para ela. Por quê? Quando você trabalha com o método de temperatura basal, você precisa cumprir uma série de coisas durante o seu sono para conseguir ter uma ferição 100%. Para uma mãe, isso é impossível. Vou citar para vocês. Você precisa de 8 horas de sono sem levantar. Quando você abrir o olho, a primeira coisa que você tem que fazer é medir a temperatura, tá? Não pode levantar para fazer xixi, beber água, nada. Tudo que você fizer durante a madrugada já vai comprometer, ou seja, você não vai conseguir ter uma ferição 100% completa, porque precisa ser ali aquela coisinha decimal.
Isso para uma mãe com criança, sei lá, de até 3 anos, 4 às vezes, né? Vem aquela transição do xixi, e a gente levanta a noite toda, e tem os dias de febre, e tem o xixi na cama, e tem a criança que mama de madrugada. É impossível, né? E eu acho que, assim, 98% das minhas alunas têm crianças até 3 anos, né? Porque somos mulheres em vidas férteis e sempre vai vir uma criança por aí. Louvado seja Deus. Mas é por isso que eu não acompanho vocês com método de temperatura, porque para nós mães é muito difícil que a gente consiga uma noite completa. Também não pode beber álcool se fizer o consumo de álcool no dia anterior, a temperatura fica comprometida. Se você tiver febre ou tiver resfriado, tiver febril, também já era, não vai conseguir. Então, veja, são muitas as dificuldades. Por quê? Porque essa aferição da temperatura é no mínimo detalhe, isso mesmo, Deise, é no mínimo. Qualquer coisa que sai, né, pode comprometer. E o método de ovulação Billings, não. É um método em que a gente observa algo que acontece de maneira natural, é mais fácil. Quando eu sinto a minha vulva mais molhada, né? Eu já consigo identificar ali que estou entrando no período fértil. Daí eu vou no banheiro, olho na minha calcinha, já tem um muco lá, passo o papel, já vem uma coisa diferente, percebe? Isso tudo vai me ajudando, me orientando. Depois, durante o período fértil, eu consigo perceber os dias em que eu estou fértil, eu consigo perceber que eu estou mais feliz, eu estou mais leve, eu estou mais bem-humorada, né? A minha pele está mais bonita, que mais? Eu sinto aumento na libido absurdo durante o período fértil, eu vejo mais muco, eu sinto a vulva escorregadia, né? A calcinha fica ali ao longo do dia molhada. Olha quantos sinais que o corpo vai dando. E quanto mais tempo eu tenho fazendo o método Billings, mais experiência eu vou ganhando. Ou seja, mais sinais eu vou conseguindo identificar, entende? Então, veja, quando você está orientando alguém, naturalmente a gente precisa falar o quê? Olha, nesse primeiro ciclo, né, você vai ter dias de mais dificuldade. No segundo ciclo, a coisa já vai acontecer de maneira muito semelhante. Então, vai ficar mais fácil para você. Do terceiro ciclo em diante, se você anotar todo dia, bonitinho, tiver seus gráficos ali, é porque a maioria das pessoas, elas querem fazer de cabeça. A pessoa não quer se dar o trabalho de ter um gráfico para anotar, vai se perder, não vai ter conteúdo para olhar. Quando eu pego, hoje mesmo eu atendi 2 alunas com 2 gráficos lindos, anotadinho ali. Uma tinha quase 3 ciclos, a outra tinha 2 completos e estava fazendo o terceiro. Eu olho aquilo ali, a gente consegue acompanhar o padrão de infertilidade, consegue ver os dias possivelmente férteis e comparar um mês com o outro. Isso, para quem está aprendendo, é fantástico você conseguir ver, né, o que aconteceu no mês passado, qual foi o meu PBI, quantos dias eu fiquei fértil. E, Nayara, agora no próximo ciclo vai acontecer tudo de maneira muito semelhante. Vai mudar o quê? O número de dias. Mas as sensações você vai conseguir perceber da mesma maneira, entende? Então, vai ficando mais fácil, ok? Então, deu para entender, gente? Método natural são todos esses que você, de alguma maneira, observa os sinais que seu corpo dá e veja. O seu corpo dá tantos sinais que até existem métodos diferentes, né? Porque nós somos criaturas aí perfeitas, criadas por Deus, e a nossa fertilidade nos dá sinais. Nós podemos adquirir esse autoconhecimento, né? E assim alcançar a nossa plena liberdade. Engana-se as mulheres que, veja, né? Não quero entristecer ninguém, mas o que a gente vê por aí, né? São mulheres usando contraceptivos, né? E achando que tem plena liberdade, né? Ah, bom, né? Elas
Elas chegam se gabam, né? Ah, Deus me livre, agora ter mais filho, cruz, né? Agora eu vou aproveitar a vida e tal. E estão ali a vida inteira presa àquela medicação, aquele contraceptivo que acaba com a libido daquela mulher, né? Que acaba com o humor dela. Ela está em estado de menopausa, às vezes com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos. Sabia que quando você toma pílula, seu corpo fica muito semelhante a um corpo em estado de pré-menopausa? Porque você para de usar os seus hormônios ficam parados ali. Você só usa, né? O seu corpo entende que você já recebeu os hormônios da pílula e os seus hormônios mesmo estão estagnados. Por isso que você perde a sua libido, porque seu estrogênio para de subir, porque você está tomando o estrogênio da pílula. Entende? Então, a gente tem meninas com 25 anos que se enchem de hormônios, sentem dor de cabeça, começam a engordar, né? Dificuldade no ganho de massa muscular, então mais gordura, aquela pele mais flácida, né? Já viu? Meninas novinhas assim, com 20 anos, toda flácida, estranha, caramba, né? Deve tomar injeção, porque a injeção ainda tem um efeito colateral mais danoso ainda. Percebe? Então, vamos lá. Essas mulheres, né, eu falava sobre a liberdade, acham que têm a liberdade, mas o que a gente vê aqui, e eu vejo muito isso nos meus atendimentos, nos testemunhos que vocês me enviam, nas partilhas, nas ajudas, é que, na verdade, né, quando nós fazemos uso do contraceptivo, afirmamos que não queremos ter mais filho, a gente está sempre presa a outra coisa. De repente, você está presa, totalmente presa ao seu trabalho e nunca parou para pensar nisso. Você não pode sair dele, você está presa naquele horário. Quantas mulheres eu já atendi, gente? Quantas? Desejosas de ter mais um filho e não podem ter por conta do trabalho, porque elas sustentam os lares, né? Às vezes são mães solteiras, às vezes o marido ganha menos e elas falam, Nayara, se eu engravidar, como que vai ser? Se eu perder o meu emprego, como que vai ser? Mas eu queria mais um filho. Veja, que falsa liberdade é essa? Tá entendendo comigo? É uma falsa liberdade. Nós somos livres, gente, em Deus, para fazer a vontade de Deus. Essa é a maior liberdade que a gente pode adquirir. Viver a nossa vocação e ter a liberdade, sim, liberdade de engravidar, liberdade de espaçar quando necessário e liberdade de poder dizer: nossa, que bênção, eu posso receber mais um filho, né? Eu posso engravidar, porque eu tenho liberdade para isso. Eu vou trabalhar de casa, né? Ou eu consigo me organizar aqui com o meu marido, né? A gente consegue deixar as crianças na creche. Enfim, isso é liberdade. E não ficar presa, né? Quantas pessoas falam, né? Já encontrei muitas pessoas com 2 filhos e falando, eu não posso, né, engravidar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque senão eu vou ter que deixar com a minha mãe já falou que não vai cuidar mais de um. Cadê a liberdade dessa pessoa? Não tem. E quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, aí sim, a gente alcança uma plena liberdade. Liberdade de filhas e filhos de Deus. Sabe? Aquela liberdade real que você sabe, estou fazendo a vontade do Pai e esta vontade é melhor para a minha vida. Continuando. O método natural, método de ovulação Billings, nos encaminha para uma liberdade plena e total, porque ele não faz nenhum mal à nossa saúde. Ele nos permite viver a vontade de Deus em nosso matrimônio. Ele não tem nenhum efeito colateral. Nenhum. Qual é o efeito colateral? Qual mal pode fazer? Nenhum. Só bem, ok? Não altera o meu ciclo
e não me deixa em estado de menopausa. Ou seja, eu vivo de maneira plena e fecunda o meu matrimônio, a minha vida e a minha fecundidade, da maneira como ela foi criada e como ela deve existir e viver em mim. Né? Eu vivo com toda a intensidade aquilo que Deus sonhou para o meu corpo, para a minha vida, para a minha família. Vamos lá. Algumas pessoas pensam que quando eu faço um método natural, eu vou viver longos períodos de abstinência sexual. Muitas pessoas pensam assim, não é mesmo? A gente sabe que isso logo passa pela cabeça. São duas coisas, né? Ou acham que aquele casal vai ter 10 filhos, ou que, né, vão viver longos períodos de abstinência. E na verdade, não. Às vezes, você nunca parou para pensar que, mesmo quando você tomava contraceptivo, vocês não tinham tanta relação assim, né? Que era mais dia não do que sim, que você não tinha libido, também nem tanto apetite sexual assim, que você tinha um cansaço absurdo, tudo causado pelo remédio, né? E aqui dentro do método Billings, um casal que precisa espaçar as gestações viverá cerca de 6 a 9 dias de abstinência sexual durante um ciclo, quando esse casal precisar espaçar, porque o período fértil dura no máximo 6 dias. E a gente tem mais 3 dias férteis logo após o dia ápice, que é quando começa o período de infertilidade. Então, você vai ficar ali fértil cerca de 6 a 9 dias. Algumas mulheres têm um período fértil um pouco menor que 6 dias, 4, 5. Essas vão ter menos dias de período fértil, ok? Também, geralmente, elas têm o ciclo mais curto. E as mulheres que têm 6 dias ali de evolução, de progressão, durante o período fértil, elas terão ciclos mais longos, então terão também mais dias. Também, gente, outro mito que falam, né, sobre o método Billings é que sempre vai ter que ter relação só à noite, né? Sempre vai ter que ficar contando, e isso não é verdade. Quando eu faço o método Billings e tenho o ciclo funcionando naturalmente e consigo identificar o meu período fértil, eu ganho a regra do ápice. Que regra é essa? Quando eu identifico o meu dia ápice, né, que acontece dentro do período fértil, é o último dia do período fértil, né, eu fico aquele período todo depois infértil. Ou seja, é o período que a gente chama de fase lútea. É o período de infertilidade, onde o seu corpo está totalmente infértil. Ou seja, durante essa fase, o casal tem plena liberdade para ter relações a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, quantas vezes quiser. Por quê? Porque aquela mulher já ovulou. E uma vez tendo ovulado, ela não irá ovular novamente. Aquele corpo estará totalmente infértil durante aquela fase, durante aquele período, que dura cerca de 11 a 16 dias, tá bom? Você também tem outro período de infertilidade dentro do método Billings. Não é só a fase lútea. Tem o período ali que antecede o período fértil, aquele período logo após a menstruação, que é onde você tem o seu PBI. Alguém aí no chat perguntou, mas o que é PBI? PBI significa padrão básico de infertilidade, que é o jeito que o seu corpo está quando está infértil, né? É um padrão, é aquele jeito, é aquela sensação e muco que se repetem dia após dia. Eles não mudam, eles se repetem, tá? Dia após dia, a cada ciclo você vai perceber que você tem um PBI, uma sensação e um muco que se mantém. Logo, quando ele muda,
Quando você começa a perceber uma sensação diferente, já é o início da fertilidade. Entende? Então, isso é o PBI, para quem perguntou aí. É o padrão básico de infertilidade, né? Eu digo carinhosamente que é o jeitinho que o seu corpo mostra quando está infértil, tá bom? Vamos lá. O casal viverá uma entrega total, assumindo suas responsabilidades e o caminho para o amadurecimento. Então, veja, quando o casal escolhe fazer o método natural, porque deseja viver a vontade de Deus, porque não quer usar mais pílula, esse casal acaba se redescobrindo, né? A tendência é que o diálogo aumente, a intimidade conjugal aumente. Por quê? Constantemente vocês vão conversar sobre isso. Eu sempre oriento as minhas alunas da mentoria a criarem um grupo de WhatsApp com o esposo, para que ali vocês possam trocar informações sobre o método. Fica uma coisa mais leve, mais saudável, mais animada. Vocês podem trocar brincadeira, figurinha, né? Aquelas coisas todas ali. E é uma maneira de você conseguir informar o seu esposo, né? Passar para ele se aquele dia você está fértil ou não. E dessa maneira agora, né, que a gente tem o WhatsApp, eu acho que fica mais suave, sabe? Se de repente seu esposo falou para você, faz aí, mas eu não quero saber, você só me diz, né? Fica mais leve de você conseguir passar tudo aquilo para ele de maneira mais tranquila, que não fique tão pesado, tão chato, essas coisas todas, né? E daí vocês vão se redescobrindo, né? O esposo, por sua vez, juntamente com a esposa, o casal assume um compromisso maior. A gente passa a compreender que estamos aqui e nos casamos a fim de assumir todas as consequências que um casamento traz. E quais são as consequências, né? Uma delas é a chegada dos filhos. Então, veja, eu assumi, eu contraí o matrimônio, eu preciso estar ali com aquela pessoa, né, gente? Em tudo. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Sofreu um acidente, você vai abandonar seu marido? Não, você vai cuidar, né? Aconteceu uma doença mais grave na velhice, você vai continuar ali, né? Isso é o matrimônio. Aqui no método, chegou mais um filho, vamos assumir responsabilidade nossa, né? Compromisso nosso, consequência da nossa união conjugal, dessa união física. Pode sim, vez ou outra, ser a chegada de um filho. E veja como a gente vai se aproximando daquilo que Deus sonhou para nós. Oi, Marisa, minha aluna, já conheço a foto lá pelo WhatsApp, vamos te ver. Isso vai nos aproximando daquilo que Deus sonhou para nós, enquanto casais. Percebe isso? Né? Então, veja, a gente falava ontem que na teologia do corpo, São João Paulo II fala que o unitivo e o procriativo são inseparáveis. Quando a gente faz o método Billings, a gente está se aproximando mais desse mistério. Olha, assim, eu não entendo muito, mas é assim, eu quero viver isso. Eu quero passar isso adiante, entende? E esse método é essa via que nos leva a Jesus. É esse pequeno caminho que nos conduz até Ele. Se você está aqui, é porque você tem o desejo de viver tudo isso ainda com mais intensidade. E você também já percebe a necessidade de passar esse conhecimento adiante. Gente, eu peço, né, encarecidamente que todas vocês que estão aqui, né, assumam esse compromisso de não só parar em vocês esse aprendizado,
É quase que um egoísmo nosso, né? A gente, a gente aprender, a gente adquirir esse conhecimento e não passá-lo adiante. Esta formação para mentores e palestrantes dos métodos naturais tem o intuito de mostrar a vocês o quanto cada uma de vocês tem sim capacidade de ensinar os métodos para outras pessoas, capacidade de estudar, de adquirir conhecimento necessário para falar sobre os métodos na sua paróquia. Veja quantas pessoas falam que em seu curso de noivos ninguém falou sobre métodos naturais. Vocês vejam, em 10 ou 15 minutos eu apresentei os métodos naturais para vocês. E tenho certeza que vocês não ficaram pensando que é uma coisa bizarra. Vocês viram que era bom fazer o método natural. E por que não aprender a falar de maneira tão simples, algo tão simples, para outras famílias, para outros casais? Como é bom, como seria bom se em todos os encontros para a vida matrimoniais das paróquias tivesse um casal para falar, olha, é assim que funciona os métodos naturais. É bom por causa disso, disso e disso. A igreja aceita o uso por causa disso, disso e disso. E os contraceptivos são ruins por esses fatores. E a igreja não aceita por esses fatores. Ah lá, Andréia, no meu curso ninguém falou nada. Isso, Andréia, agora é a sua hora, né? É a sua hora de aprender, de entrar para a pastoral familiar e de falar, né? Você está lá, às vezes, você já está em alguma pastoral, só que você não fala. E daí ninguém fala, porque esse é um apostolado nosso. É nosso. Nós que fazemos, que temos autoridade de falar. E se você faz uso do método, se você olha para o seu corpo, se você se reconhece, se você sabe aplicar, você já tem total capacidade de conseguir ensinar outra pessoa. Tá? Claro, precisa se aprofundar? Precisa. E por isso que amanhã, quarta-feira, eu vou abrir a segunda turma de formação para mentores e palestrantes dos métodos naturais, né? O que vocês vão ter lá, gente? Vocês vão ter muita coisa legal, né? Vocês vão ter aulas sobre tudo que a igreja ensina sobre isso. Vocês vão aprofundar tudo que eu falei aqui e mais um pouco. O que é a vida matrimonial, né? O que a igreja diz, mais profundidade no catecismo, na teologia do corpo, na Humana Vitae, para que você possa chegar na sua paróquia e dar uma palestra. Lá a gente fornece também alguns PDFs com as minhas aulas, com ponto a ponto das minhas aulas. Se você ainda não se sente pronta, você já tem um PDF para apresentar, né? Ou então, se você tem um grupo de mulheres aí que se reúne, sei lá, uma vez por mês, né? Às vezes tem esses grupos, né? De mulheres virtuosas que se encontram. Você, gente, olha, eu quero trazer um tema aqui para a gente abordar. Você leva lá o notebook, o computador, abre o PDF e dali você vai lendo e explicando. E eu tenho certeza que no final daquele encontro, muitas mulheres vão querer fazer uso do método natural e vão ficar impressionadas, tá? Vou responder agora a pergunta da Rafaela, que é a pergunta de outras pessoas que estão aqui, tá bom? Todo mundo que está lá no grupo do WhatsApp vai receber, né, a mensagem da data para o curso de usuária, tá? Este curso que eu vou abrir amanhã é para quem deseja se tornar uma palestrante ou uma mentora, tá? De repente você ainda está aprendendo o método, mas se você já tem o interesse ou a necessidade, às vezes você tem a necessidade, às vezes seu padre falou, olha, coordena aqui o grupo tal. Então você está quase obrigado a saber disso, né?
para você conseguir fazer essa apresentação, você conseguir falar. Então, você já pode entrar nessa turma de formação. Dentro dessa turma de formação de mentoras, vocês recebem o meu curso sobre o método Billings. Então, quem não é minha aluna do método Billings, já faz uso do método e quer fazer a formação de mentoras e palestrantes, lá dentro você tem quase que um bônus. É o meu curso sobre o método de ovulação Billings inteirinho, para você ver a maneira como eu ensino, aprender a maneira como eu falo, como eu ensino, etc. Ok? Mas, para quem ainda não sabe nada sobre o método e quer fazer somente para se tornar usuária, você vai receber uma mensagem da nossa equipe na quinta-feira, depois que eu abrir a turma, sobre a data e sobre como faz para participar. Então, eu vou pedir para vocês esperarem só até o lançamento de amanhã, tá? Amanhã eu abro a turma para as futuras mentoras, para as futuras palestrantes. E logo após amanhã, né, no decorrer da quinta-feira, todas vocês que desejam se tornar somente usuários, vocês vão receber essa mensagem da nossa equipe. Oi, Marizinha. Marizinha é minha aluna. Para quem já é aluna da mentoria e quer se tornar mentora e palestrante, vocês receberam um desconto especial. Manda mensagem lá no WhatsApp de suporte, tá? Pode mandar agora, que o Renato está lá respondendo. Quem tiver dúvida, daqui a pouco ele dá o suporte aí para vocês. Manda lá, olha, sou aluna da Nayara e quero fazer a formação de mentoras. Qual é o valor de desconto que tem? É algo especial, tá bom? Gente, então amanhã, olha, amanhã nós vamos falar sobre como, de fato, né, colocar tudo isso em prática, né? Nós vamos abrir a turma de formação para mentoras e palestrantes dos métodos naturais. Eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, dessa formação. O que tem, quais serão os bônus, como será. Gente, olha, tá incrível, tá? Não vou nem falar hoje para não perder a graça. Mas, assim, tá incrível essa formação. A gente vai ter aula constantemente, né? Então, a gente tem análise de caso, né? Onde a gente analisa junto outros gráficos, né? Vocês têm depois aquele período em que eu fico fazendo acompanhamento de vocês, quando vocês forem acompanhar outras pessoas, e nós teremos também muitos encontros ao vivo pelo Zoom. Aulas mesmo, né? Ali a gente forma uma pequena comunidade de mulheres que estão com o mesmo propósito ou que estão sendo convocadas a essa missão. Eu percebo muito isso em vocês, né? A maioria que entra, que entrou na primeira turma, né? Essa vai ser a segunda, se sentiu quase que obrigada a fazer, porque a gente percebe que o ambiente à nossa volta chama a isso, entende? As pessoas te pedem. O seu padre, quando descobre que você está fazendo, ele precisa de alguém na paróquia dele que ele possa falar: olha, procura fulana, que ela vai te ajudar a aprender isso aí. Porque o seu padre é homem, né? É padre, é sacerdote, não vai saber falar de método natural. Você que precisa ser essa pessoa. Quero aprender o método para usar e quero ser palestrante e mentora. Legal, Juliana Balbina. Show, você já quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você esteja aqui na live de amanhã e adquire a formação para mentoras e palestrantes. Lá você consegue fazer as duas coisas, tá? E daí, ao longo das aulas, ao vivo que a gente for tendo, né? Depois você vai entrar no WhatsApp também, você fala: olha, Nai, eu estou aprendendo, né? E daí eu te dou o meu acompanhamento primeiro, antes de você se tornar mentora. Primeiro você faz o seu durante 3 meses e ao final desses 3 meses você começa
a já acompanhar, mas você já entra na formação junto, você já vai ouvindo tudo, você já vai estudando, você já vai aprofundando. E eu digo mais, gente, na formação de mentoras, na parte técnica mesmo, onde eu falo do MOB, né, do método, das variações hormonais, dos diferentes tipos de MOOC, enfim, quando a gente tem essas aulas mais teóricas, isso ajuda muito até na nossa própria condução do método consigo mesmas. Ajuda muito. Porque conforme a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo melhor e as dúvidas vão se esclarecendo ainda mais, percebe? Então, será uma ótima oportunidade, tá bom? Gente, tira aquele print bonito, tá? Me marca, ontem eu repostei todo mundo, adorei as marcações de vocês. Me marca aqui no Instagram e esteja amanhã na live comigo, tá bom? Vamos falar sobre a formação, vamos falar sobre. Vocês vão receber, né, um grande bônus que vocês vão descobrir amanhã sobre rede social, sobre trabalho na internet, essas coisas todas. Então, esteja aqui amanhã comigo para descobrir tudo que vocês vão ganhar quando entrarem na turma de formação para mentores e palestrantes, todos os bônus, todas essas coisas legais que vocês vão receber e também o valor, tudo isso amanhã, tá bom, gente? Obrigada pela companhia, pela paciência, pela perseverança de vocês. Já quero acolher todas aquelas que vão fazer parte desse time de mentores e palestrantes dos métodos naturais. Em breve, né, teremos a nossa equipe toda trabalhando comigo e ajudando, chegando a mais mulheres. Né? A gente vai, de verdade, gente, eu creio que a gente pode mudar, né, a realidade do nosso estado, do nosso país, sabe? Se cada uma de nós aqui se comprometer com isso, se cada uma de nós souber falar, souber evangelizar, souber ensinar para outra mulher como funciona o método natural, esse tabu vai acabar e nós vamos conseguir, para a honra e glória do Senhor, né, com que essa informação chegue facilmente a todas as mulheres que desejam recebê-los. Amém? Então, espero vocês amanhã. Um beijo, boa noite. Amanhã, 21 horas. Tchau, tchau, gente.